Chegou a hora da gente falar de trânsito aqui no Bom Dia. Está se preparando para sair de casa, ir para o trabalho ou levar o filho à escola? Vamos dar uma conferidinha? Olha só, a gente tem imagem da João Paulo II neste momento, 6 horas e 10 minutos, e o trânsito por lá está bem tranquilo a essa hora da manhã, viu? O que chama bastante atenção é que está um pouco escuro ainda aqui na capital. A gente tem imagem agora ali da Assis de Vasconcelos, onde existem muitas árvores ali por causa da Praça da República, e é perceptível, viu? Então, portanto, você motorista, toma mais atenção, né? A atenção fica mais redobrada agora nessas primeiras horas da manhã. E no Ver o Peso, ali próximo da Pedra do Peixe, movimentação na feira 24 horas, sempre movimentado, o trânsito também segue tranquilo. E atenção motorista, tem uma interdição ali na Travessa 3 de Maio, entre José Malché e Magalhães Barata. A gente vai saber que interdição é essa com a repórter Priscila Souza. Oi Priscila, passei logo na madrugada aí, realmente percebi que estava interditado, vai ficar até que horas? Em função de que essa interdição é na 3 de Maio? Bom dia para você. Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia a todos. A gente está exatamente aqui na Avenida Magalhães Barata, né, bem na esquina aqui da 3 de Maio, onde acontece um serviço que está sendo realizado aqui pela Cozampa, e exatamente por causa desses trabalhos que estão sendo realizados aqui, Thaís, é que havia o trecho da 3 de Maio entre Governador José Malché e Magalhães Barata está interditado. Inicialmente, a previsão é que esses serviços aqui eles seriam finalizados agora às 6 horas da manhã, mas conversando com os dos técnicos aqui, eles ainda vão precisar de um tempinho para finalizar aqui o serviço, e a previsão dada aqui por um deles é que por volta de 10 horas da manhã a via seria liberada. O que a gente entendeu é que nesse ponto aqui onde a gente está vendo a máquina trabalhar, existia aí um vazamento que por causa disso o asfalto nesse trecho estava começando a ceder, e em outro ponto da via, né, o vazamento estava sendo percebido. Por causa disso foi preciso fazer aqui esse trabalho de forma emergencial para que a tubulação fosse trocada, e por causa aí desse trabalho que está sendo realizado, a gente já reforça aos motoristas que, por exemplo, costumam descer a José Malché e querem seguir pela Conselheiro Furtado e usam a 3 de Maio muitas vezes, evitar a via, está interditada até pelo menos às 10 horas da manhã, é a previsão inicial, e como opção teria aí a Avenida Castelo Branco, né, Alcindo Cacela, também mais ali abaixo, seriam essas duas opções para quem deseja fazer esse sentido, seguir pela Conselheiro. A gente lembra que aqui mesmo, olha, na Magalhães Barata, os motoristas vão precisar também ter atenção, porque pelo menos duas faixas aqui da via estão comprometidas por causa das máquinas, a caçamba, né, os veículos pesados que estão parados aqui. A gente tem os agentes da CEMOB que já chegaram por aqui para orientar, né, os motoristas sobre essa interdição, e parte da via aqui da Magalhães Barata que está interditada. A gente reforça também a atenção que, apesar do cruzamento aqui da 3 de Maio não estar funcionando, aqui a gente tem uma faixa de pedestre. Vou pedir para o Márcio, para o Álvaro mostrar novamente. É importante que os motoristas fiquem atentos e obedeçam aqui o semáforo, a sinalização, porque o pedestre precisa passar, apesar de não estar sendo feito o cruzamento aqui na 3 de Maio. Então a gente já reforça, você que está saindo de casa, que costuma fazer essa rota, atenção, busque alternativas. Por enquanto, Thaís, como você vê na imagem, o trânsito aqui na Magalhães Barata ainda está tranquilo. A gente sabe que deve ficar mais pesado daqui a pouco, então os motoristas devem sentir um pouco, já que só sobra parte da via para o lado de lá. Vai provavelmente aí ficar um pouquinho mais lento aqui com o passar das horas, já que daqui a pouco o movimento é bem maior de carros. Thaís? Pois é, bem maior mesmo, principalmente ali 11 horas da manhã, porque as pessoas que estão saindo, pegando os filhos na escola, costumam passar por aí. E com a 3 de Maio sem funcionar, sem ter passagem de veículo, a gente sabe que vai ficar bem congestionado mesmo. Portanto, você, motorista que costuma passar pela 3 de Maio, toma bastante atenção, não vai por lá, a via está fechada. Priscila mesmo está falando para a gente, de acordo com a equipe que está trabalhando aí no local, deve ir mais ou menos até 10 horas da manhã. Essa é a previsão inicial, mas a gente sabe que o serviço, de vez em quando acontece um problema aqui e acolá, acaba se estendendo um pouco mais. Portanto, você, motorista, atenção, 3 de Maio não está passando veículos, e as faixas aí da Magalhães Barata, no caso, está com apenas duas, na verdade, né, Priscila, que está funcionando por aí. Portanto, obrigada pelas informações, Priscila. Logo mais você retorna aqui com outras informações comigo no Bom Dia. Já está em vigor a nova tarifa dos ônibus aqui na capital. A repórter Jaque Carreira tem mais informações, e a mudança já está valendo desde ontem, a partir da meia-noite já começou, né? Jaque, quem está saindo de casa, como é que faz? Não tem jeito, né? Já como já entrou em vigor, tem que pagar os R$ 3,30 a partir de agora.
É isso mesmo. Bom dia, Thaís, e bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo. A partir dessa meia-noite passou a valer aí a nova tarifa da passagem de ônibus em Belém. Só para lembrar que esse reajuste foi homologado na última sexta-feira pelo prefeito no valor de R$ 3,30. Até ontem, por volta da tarde, ainda não tinha sido entrado em vigor, justamente porque não tinha sido publicado no Diário Oficial do município, mas a partir do momento que foi publicado, no final da tarde, dessa meia-noite já passou a ser cobrado nos ônibus e quem saiu de casa às primeiras horas do dia já pagou esse valor, R$ 3,30, valendo aí a meia passagem R$ 1,65, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto na reportagem que a gente vai ver agora. Depois a gente... Vou seguir com as informações, só para seguir com as informações sobre os valores dessa tarifa que aumentou também para vários outros itinerários, né? A gente sabe que vale aqui em Belém também nos distritos de Outeiro, Mosqueiro e Coraci. Em Mosqueiro, por exemplo, o aumento passou a ser de R$ 5,30, né? Valendo aí a meia passagem R$ 2,65. Nesse itinerário Belém-Mosqueiro e Mosqueiro-Belém. Também para aqueles micro-ônibus seletivos que circulam aqui em Belém, né? Em algumas áreas centrais da cidade, linhas especiais, passou a valer também, passa já a ser esse aumento no valor de R$ 5,30 também. E transporte hidroviário, transporte coletivo hidroviário lá para Cotijuba, o barco, já aumentou. O valor fica em R$ 6,60. E esse valor, né, passa, na verdade, a ficar valendo nos sábados e domingos, porque de segunda a sexta é R$ 3,30 mesmo que será cobrado. Então, a população tem que ficar atenta a essas mudanças de valores, porque já está reajustado não só aqui em Belém, mas também nos distritos, né, Thaís? Já que daqui a pouquinho a gente retorna com você falando mais sobre a questão da passagem do ônibus, só que eu quero que você converse com as pessoas aí nas paradas para saber, né? Saiu de casa preparado ou não? Eu acredito que muitas pessoas foram pegas aí de surpresa, apesar de que a gente já vinha conversando sobre esse possível aumento, que a qualquer momento o prefeito podia aí de fato colocar no Diário Oficial e já começaria a valer, mas a gente nunca está preparado, né, para a questão aí de aumento. Eu vou reforçar para vocês aqui então os valores da passagem. Olha só, a tarifa a partir de agora R$ 3,30, meia passagem R$ 1,65, Belém Mosqueiro, a integral está R$ 5,30 e a meia passagem R$ 2,65. Transporte seletivo, micro-ônibus, R$ 5,30 para vocês que costumam pegar esse tipo de transporte. Tem também o transporte fluvial, Belém-Cotijuba e Cotijuba-Belém, de segunda a sexta-feira, R$ 3,30 e a meia passagem R$ 1,55. Final de semana e feriados, tem aí a diferença, viu, no transporte fluvial, R$ 6,60 e a meia passagem R$ 3,30. Portanto, está aí, reforçando para vocês todos esses valores. Obrigada, Jaque, pelas informações. Logo mais, aguardo você aqui novamente. Vamos voltar a falar de trânsito aqui no Bom Dia, vamos fazer um giro no trânsito. A gente tem a imagem aí de alguns locais para a gente dar uma conferida. E olha só, vocês acompanham a imagem da João Paulo II, ali próximo a Mauriti. O trânsito segue fluindo tranquilamente, sem problema, sinal fechado. Por isso que a gente já viu ali os carros parando. Agora aqui na José Malché, próximo a Rui Barbosa, fluxo sempre intenso, viu? Principalmente a partir das 7 horas da manhã, por causa das escolas que existem aí nas proximidades. Mas até o momento a gente não vê engarrafado, diferente da Almirante Barroso, viu? Nos dois sentidos, tanto sentido entrada da cidade quanto saída, a gente vê aí que o fluxo já começa a ficar bastante intenso, a gente entende que o sinal está fechado, mas a gente acompanha imagens aí do trânsito parado. Portanto, paciência para você que precisa passar aí pela Almirante Barroso. Agora vamos falar sobre os buracos que trazem transtornos para quem passa ali pela Transcoqueiro. A Priscila Souza está lá e vai mostrar novamente para a gente essa situação. Oi, Priscila, a gente já mostrou só aqui no Bom Dia, eu acredito que umas 2 ou 3 vezes esse problema aí dessa cratera que toda vez aumenta. Aí fica a dificuldade. Metade é de Ananindeu, a outra é Belém e ninguém faz nada e os moradores continuam sofrendo, né?
É verdade, Thaís. Eu mesma já estou aqui pela 4ª vez e lembro aí que pelo menos outros colegas, Carlos Brito, Jaque Carreira, também mostraram essa situação aqui no trecho da Transcoqueiro. Ontem nós estivemos aqui para conversar um pouco com os motoristas, né, que sem dúvida é quem realmente consegue dar um panorama exato da situação que está aqui na Transcoqueiro, e a gente conversou com eles para saber o que eles estão achando da situação da via, que é uma via importante, liga os dois municípios de Belém e Ananindeua, é uma rota também de fuga, mas que infelizmente está precisando sim de mais atenção. Vamos acompanhar. Muito complicado para o motorista, até para ciclista, para pedestre, para todo mundo que trafega nessa avenida aí é ruim. Muito buraco, fizeram aquela obra, tubulação lá e tá ruim mesmo, o negócio tá feio aqui, tá abandonado. Ruim, buraco, entendeu? A gente entendeu sim que está difícil mesmo seguir por uma via assim, cheia de buracos e sem qualquer sinalização. Ninguém melhor que os motoristas que passam por aqui todos os dias para falar da situação da rodovia Transcoqueiro. Felizmente, a gente tem que conviver com isso o dia todo, né? E essa precariedade da gente passar aqui todo dia estressa. O cara fica estressado, não chega em casa, fica estressado mais ainda. Neste trecho, um serviço de tubulação foi feito. Aí, com as chuvas e o tráfego intenso de carros, o local se transformou em uma vala. Aí foi a Cozampa que fez, como sempre, abre e não tapa. Fica a buraqueira aí, o povo é que pena. Pagamos impostos e não temos nossos direitos. Agora, nesse momento, são 8h20. Dá só uma olhada na quantidade de carros que estão passando agora aqui na Transcoqueiro. E é assim, olha, todos os dias pela manhã e também no final da tarde. E é por isso que ter uma via com qualidade, bem sinalizada, são pontos tão importantes para quem transita por aqui todos os dias. Pois é, a via é importante, liga os municípios de Belém e Ananindeua, uma rota alternativa que precisa de mais atenção faz tempo. Um exemplo desse descaso é este trecho, onde parte do asfalto precisa de reparos urgente. Esse material foi deixado aqui para os serviços, mas até agora... Tudo parado, aí só vieram aí botar esses enganos à vista aí, que essas estacas aí, queria iniciar hoje com certeza a obra, e até agora nada, já são o quê? Já até agora nada de ninguém da obra, né? Os trabalhadores para resolver nosso problema aqui, que nós estamos assim. Horário de pico aí é um engarrafamento que chega no Augusto Montenegro e vai por 40 horas, varando aí. É muito transtorno aí no horário de pico. Depois que o canal transbordou em protesto, os moradores tentaram abrir a via para a água escoar. Depois disso, o serviço de limpeza foi feito em parte do canal, mas a situação da pista continua do mesmo jeito. Carros, ciclistas e pedestres disputam o espaço. Um risco diário. A gente não consegue passar aí porque corre o risco de pegar uma porrada de carro, desvia do buraco. Fora que a minha mulher tem carro, passa todo dia aqui nessa buraqueira, né? Com meu filho, o trânsito é enorme aqui. Tem dia que não dá nem para passar. Aí atrasa na escola, no almoço, né? Não dá nem para passar aqui. Quando chove, então... Aí tem um carro do outro lado, às vezes o motorista é imprudente, ele não pensa no pedestre que está passando e é complicado. Se para este ponto onde o cenário oferece riscos, nada foi feito até agora, imagina para o restante da buraqueira que existe aqui. Tudo é paliativo, só fazem meter uma camada de asfalto, tapar o buraco. E a vergonha está aí. A Transcoqueiro está entregue ao léu, melhor dizendo, entende? A gente não consegue andar no carro, trafegar direitinho para chegar no horário certo. A gente se programa às vezes até 15, 20, 30, uma hora antes, não consegue. Pois é, Thaís, como a gente viu aí, os motoristas estão muito indignados com a situação aqui na Transcoqueiro, reclamam inclusive desses trabalhos paliativos, como a gente viu aí na última fala, né, que são feitos hora e outra, que são os serviços de tapa-buracos, quando na verdade, se a gente bem parar para pensar, a via precisa de uma atenção maior, precisa realmente de um trabalho onde essa situação do asfalto, da pavimentação seja resolvida. A Prefeitura de Belém enviou aqui uma nota e disse o seguinte, que a Prefeitura está atuando em diversas equipes de manutenção asfáltica para recuperar aqui o pavimento de vias, trabalhando inclusive durante a noite. E ressalta que neste período do ano os problemas eles acabam se intensificando, já que com o período chuvoso o asfalto ele acaba desgastando um pouco mais. A Prefeitura de Belém diz que, de acordo com a programação de serviços, a rodovia Transcoqueiro será atendida no trecho que pertence ao município de Belém já nos próximos dias.
A nota da Prefeitura de Ananindeua disse o seguinte, que a rodovia é uma área limite entre Belém e Ananindeua. A parte que cabe a Ananindeua foi feito um serviço de tapa-buracos no mês passado. A CESAM aqui de Ananindeua diz ainda que vai fazer um levantamento técnico na rodovia e que se algum trecho que compete ao município estiver com problemas, vai fazer imediatamente todos os reparos. Então a gente já reforça que tem sim trecho que precisa... Olha a confusão aqui, gente. E essa cena a gente vê, Thaís, o tempo inteiro, porque é um caminho também que o pedestre precisa fazer. Olha a dificuldade dessa idosa agora tentando passar. Alunos, crianças passam por aqui a todo instante. Ontem a gente ouviu muito essa reclamação aqui, né? Essa disputa que muitas vezes, porque não tem opção, não tem por onde passar. Então o pedestre tem que dividir ali o espaço com os carros, acaba se arriscando do outro lado com o tamanho desse buraco. Os carros que passam por aqui, que não são poucos, principalmente nesse horário da manhã, precisam parar para que quem vem no sentido aqui Mário Covas possa passar, porque não tem como seguir. E o que chama a atenção nessa nota da Prefeitura, Thaís, é que, por exemplo, para essa situação específica aqui não foi dito nada. A gente vem mostrando essa situação de acordo com os moradores que moram aqui próximo ao canal. Esse seria um trecho do lado daqui que pertence, na verdade, aí a Prefeitura de Ananindeua, seria de responsabilidade da Prefeitura esse lado aqui que a gente está, do canal. E Priscila, desculpa. Material foi deixado ali, como a gente viu na reportagem. Sim, Priscila, pode falar, Thaís. Desculpa interromper você, mas é que a confusão aí, você está mostrando, está enorme, está muito grande. É o motorista querendo passar, o outro também. A gente já viu que está tudo engarrafado aí pelas imagens, é claro, está tudo engarrafado aí nesse trecho da Transcoqueiro. A senhora, enquanto você repassava aí o posicionamento da Prefeitura de Ananindeua e de Belém, aquela senhora estava há horas aí tentando passar e não conseguia, né? Se não fossem os outros moradores que também tentavam passar na mesma hora, como é que seria para essa idosa se arriscar? Né? Porque de um lado tem carro, do outro está essa cratera, esse buraco imenso. Como é que faz? Imagina isso durante a noite, o perigo que não é passar pela Transcoqueiro. E como você mesma disse, não existe um posicionamento de nenhuma das prefeituras em relação a esse buraco que se formou e que vem crescendo a cada dia aí na Transcoqueiro. É de lamentável. Os moradores têm sofrido muito com relação a isso e os motoristas, como não tem passado por aí. Na verdade, não tem nem passado, né? Os que passam, olha aí agora. O ônibus tentando passar e o carro também. Meu Deus, que confusão esse trânsito aí na Transcoqueiro. Obrigada pelas informações. Pois é, Thaís, e olha só, a gente ouviu do morador... Diga, pode concluir. Diga. E olha só, Thaís... a gente continua aqui, o morador aqui comentou que a última informação que eles receberam de uma equipe que passou aqui é que em 45 dias tudo estaria pronto, mas a gente já mostrou isso aqui no final de janeiro. Então, assim, o tempo está passando, a situação aumenta, esse tubo de concreto, se você observar, já está num trecho tão comprometido que ele está para cair, né? E mudando de assunto rapidinho, mas ainda falando de vias com buracos, Thaís, a gente vai olhar agora uma reportagem que foi feita pelo repórter Ronan Frias, que foi lá na Rua da Marinha, onde essa situação de buracos também atrapalha quem precisa passar por ali em outra via da cidade que funciona como uma rota alternativa. Vamos conferir na reportagem. A nossa equipe percorreu os cerca de 2,5 km da Rua da Marinha. Um trajeto cheio de ondulações, onde os motoristas precisam ficar mudando de pista para evitar os buracos. Nessa época do ano, alguns ficam até escondidos com a água da chuva. Aqui tá ficando meio difícil para passar, né? Porque os carros ainda conseguem diminuir a velocidade e passar, mas quando tem uma moto que vem à frente de um carro e diminui para passar no buraco, eles acham muito difícil e querem passar por cima, digamos assim, entendeu? Então tá muito difícil passar mesmo aqui. Em alguns pontos, os moradores usaram restos de materiais de construção civil para tentar amenizar o problema, mas isso não resolveu não. Apesar dessa péssima conservação, a Rua da Marinha é uma das mais importantes do bairro da Marambaia. Ela liga a Avenida Augusto Montenegro até a Rodolfo Schermon. É uma das rotas mais utilizadas para se chegar a Tavares Basto e também ao corredor da Pedro Álvares Cabral. É uma rota de fuga da Almirante Barroso, né, para chegar na Augusto Montenegro. Mas infelizmente, do jeito que está... Terrível, terrível mesmo, horrível. Por isso, o fluxo de veículos é intenso. E com a sinalização da via tão ruim do jeito que está, os motoristas correm sem saber o limite de velocidade. E com uma pista molhada desse jeito, é até perigoso. Há cerca de 2 anos, 22 linhas de ônibus usaram a Rua da Marinha como rota, depois que parte da Avenida Augusto Montenegro ficou interditada para obras do BRT. O seu José lembra bem daquele tempo. Ele conta que a quantidade de ônibus já diminuiu, mas os estragos ficaram. O certo era eles desviar, cortar essa mata aí e fazer a estrutura melhor, né? Porque
Os carros, 50% dos carros é aqui nessa rua. É muito buraco e é muito riscado aqui, já morreu muita gente aqui nessa pista. Pois é, Thaís, e olha só, falando da situação ali da Rua da Marinha, a Prefeitura de Belém informou por meio de nota que a Secretaria de Saneamento atua com regularidade na manutenção do pavimento ali da Rua da Marinha e que no último final de semana agora, equipes da CESAM atuaram ali com uma operação de tapa-buraco. A CEMOP também disse que já tem aí programada um trabalho para fazer essa sinalização no trecho da Augusto Montenegro até a Rodolfo Schermont. Thaís. Obrigada, Priscila, pelas informações. Esses serviços devem ser feitos antes que a chuva comece para que a gente não veja tanto buraco espalhado pela cidade. E equipes do DENIT já iniciaram os reparos no trecho da rodovia Belém-Brasília, onde uma cratera se abriu na semana passada, próximo de Irituia. O buraco se formou ao lado da pista e parte do acostamento permanece isolado pela Polícia Rodoviária Federal. A cratera se abriu no quilômetro 307 da rodovia Belém-Brasília. Pelo menos 12 tubos de concreto foram arrastados pela erosão. Apesar do tamanho do buraco, a pista de rodagem está intacta e permanece liberada para o tráfego de carros pesados. Apenas parte do acostamento está comprometido. O local foi sinalizado e está isolado para evitar acidentes. Ainda não há uma definição de quando esse trecho da rodovia BR-010 vai estar completamente recuperado. É que, segundo os engenheiros da subempreiteira contratada pelo DENIT para executar a obra, o serviço depende e muito da previsão do tempo. É que as chuvas na região contribuem para o deslizamento de terras na margem da rodovia e podem atrapalhar os serviços de recuperação. O desafio agora é evitar que a cratera se abra ainda mais e comprometa uma das pistas da rodovia. A gente continua falando de trânsito aqui no Bom Dia. Logo no início do jornal, para você que não acompanhou, nós mostramos uma interdição na Avenida 3 de Maio. A repórter Jaque Carreira voltou lá no local e parece que já está um pouco engarrafado. Já começou a ficar bem complicado o trânsito por aí, né, Jaque? Isso mesmo, Thaís. E olha, enquanto a obra está sendo realizada de conserto de uma adutora aqui na Travessa 3 de Maio, entre Magalhães Barata e José Malché, a gente está próximo da José Malché, o trânsito ainda está complicado por causa dessa interdição aqui na 3 de Maio, né? Muitos veículos estão passando, a CEMOB, a gente está aqui para fazer aqui uma orientação melhor, mas o acesso à Travessa 3 de Maio, entre José Malché e Magalhães Barata, é apenas para moradores mesmo. Então, quem passa por aqui, quem vem do bairro do Marizal, o bairro da Pedreira, ou segue aqui de São Brás para o centro, tem que seguir direto. Quem quiser acessar Magalhães Barata, a orientação é que siga pela Alcindo Cacela, porque o acesso aqui está fechado e por conta disso a gente até viu ainda há pouco, tinha muitos motoristas buzinando, o estresse acontece, mas a orientação está sendo feita aqui no local para tentar para evitar maiores transtornos, né? Agora, a gente também tem que falar de um assunto muito interessante, que é do aumento da passagem de ônibus. A tarifa, né, hoje já passa a entrar em vigor, já entrou em vigor. Quem já saiu de casa já pagou R$ 3,30, né? Muita gente até foi pega de surpresa. Outros já estavam esperando, mas como até ontem ainda estava sendo esse valor de R$ 3,10, muita gente ainda não sabia, mas já está valendo R$ 3,30 a tarifa da passagem de ônibus. E também existe aí outros aumentos que acontecem, claro, para quem vai para Cotijuba e pega barco, para quem vai para Mosqueiro também, porque a passagem Belém-Mosqueiro aumenta. Então, hoje esses dados aí de aumentos a gente pode repassar para você que agora está assistindo o Bom Dia Pará e ficar atento, né? Porque agora é mais dinheiro no bolso para sair de casa. É verdade. Thaís. Vou reforçar os valores aqui, já que olha só, a tarifa R$ 3,30, vocês que estão aí em casa se preparem, e a meia passagem R$ 1,65. Belém Mosqueiro, a integral R$ 5,30, meia passagem R$ 2,65. Transporte seletivo, micro-ônibus, R$ 5,30. A gente tem também aí os valores do transporte fluvial, que é o Belém-Cotijuba e Cotijuba-Belém. De segunda a sexta-feira está R$ 3,30 e a meia passagem R$ 1,55. Fim de semana e feriado aumenta um pouco, viu? R$ 6,60 e a meia passagem R$ 3,30. Obrigada, Jaque, pelas informações, tanto aí da interdição na 3 de Maio, que a gente precisa reforçar mesmo, está chovendo, a gente já vê daqui pelas imagens, o motorista precisa ter a atenção redobrada e em função também aí do valor da nova tarifa de ônibus.